Neste vídeo vamos falar sobre quando temos que aguentar. Infelizmente na vida há pessoas que, por circunstâncias, por problemas, por conhecer determinadas pessoas, veem-se em problemas que têm que os aguentar. Ora, estas pessoas têm umas vidas muito más, muito infelizes, não é? Mas não têm soluções ou as soluções podem não estar neste momento, neste timing, à mão. Por isso, o vídeo serve para nós desconstruirmos como é que as pessoas têm que gerir este temos que aguentar, não é? Da melhor maneira, não é? Para ver quando é que isto termina. Porque pode ter um prazo e nós, como ser humano, gerimos melhor um sofrimento, aguentamos mais, temos mais energia quando sabemos que existe um limite, não é? Até ali eu aguento, depois já não tenho este problema ou esta problemática, não é? Por isso, vamos lá então falar quando nós temos que aguentar, não é? Por isso, quando é que isto acontece? Quando as pessoas têm falta de poder. Seja ele por dependência emocional, muitas vezes isto é nas relações amorosas, nas relações familiares, por isso as pessoas não têm poder. São pessoas que estão dependentes emocionalmente. Sabem qual é a decisão, mas não a tomam, porque a decisão acarreta consequências emocionais que as pessoas não estão preparadas para as ter. Perder alguém deixar de lhes falar, alguém vingar-se, perderem benefícios, seja o que for. Por isso, são pessoas que têm uma dependência, não é? Esta dependência, como eu disse, pode ser emocional, pode ser funcional. Há pessoas que se adaptam tanto às outras pessoas fazerem as coisas que depois não as sabem fazer. Quem faz aquelas coisas é outra pessoa, não ela. Por isso, geralmente a pessoa aguenta porque aquela pessoa precisa daquela pessoa, não é? E depois há a dependência, e isto existe muito em Portugal, a dependência económica e financeira, não é? De repente, nós vemos que a nossa vida foi de tal maneira composta para nós ficarmos dependentes de alguém que nós não podemos tomar nenhuma decisão. Porque se assim for, ficamos prejudicados. Não é? Ficamos sem nada. Muitas vezes até podemos ficar a dever, não é? Quantas relações amorosas não existem só porque as pessoas estão endividadas em conjunto? Se as pessoas não tivessem carros em conjunto, visas em conjunto, empréstimo de habitação em comum, era mais fácil as pessoas tomarem decisões. Por isso, pessoas com falta de poder estão mais nesta situação de que temos que aguentar, não é? Pelas circunstâncias. Há pessoas que não precisam disto, mas de repente, por uma circunstância, podem estar numa situação em que têm que aguentar. Quanta gente não anda aí a aguentar situações por amor? Perdoando, permitindo, dando segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, as oportunidades que forem precisas, não é? Pessoas que vivem semanas, meses, anos e décadas na esperança que alguém mude, por isso na prática é uma circunstância que o amor dá esperança, por isso algumas vezes isto vai mudar, eu vou aguentar até isto mudar, e geralmente como estão a aguentar estão a dar benefícios a alguém, por isso nada muda, não é? E as pessoas muitas vezes estão no círculo vicioso da esperança e não percebem isto, não é? As pessoas muitas vezes têm que aguentar socialmente, não é? Há pessoas que devido ao seu contexto familiar, religioso, social, mesmo de trabalho, de amigos, grupos de amigos, não conseguem tomar decisões radicais, porque não são conhecidas por tomar decisões radicais. Todos nós temos rótulos, legendas, que nós não as sabemos, mas as outras pessoas sabem, não é? Aquela pessoa aguenta, aquela não aguenta, com aquela podemos abusar, com aquela nem pensar, com aquela podemos abusar porque dá-nos segundas e terceiras oportunidades, aquela à primeira acabou. Nós temos estas legendas. Nós não as vemos, mas as outras pessoas à nossa volta têm e usufruem delas, abusam disto, não é? Por isso, muitas vezes, esta parte social também nos deixa, muitas vezes, a termos que aguentar. Quantos filhos e filhas não têm que aguentar algumas circunstâncias porque as famílias e os pais e as mães os obrigam, não é? Cursos que não são aqueles que eles gostavam de ter, terem profissões que não eram aquelas que as pessoas queriam ter. A circunstância faz com que as pessoas tenham que aguentar. Muitas vezes estas decisões são difíceis de tomar, por isso, para acabar com a problemática, porque implica perda. Perda de pessoas, perda de benefícios, perdas de contexto, e as pessoas estão aqui um bocado encurraladas, não é? As pessoas muitas vezes têm medo da solidão, não é? São pessoas que têm que aguentar porque têm medo de estar sozinhas. Não são autónomas, não conseguem, nunca o foram, por isso não aprenderam a ser. O contexto muitas vezes e as pessoas às suas voltas não as ensinam a ser autónomas porque estas pessoas estão a ser usadas para alguma coisa. Por isso, quanto menos autonomia tiver, melhor. Se há uma coisa que famílias, pessoas, quando querem tornar alguém refém, fazem é logo isolar a pessoa. Por isso começam logo a dizer mal dos amigos, das amigas, muitas vezes das famílias, para isolar as pessoas. E a pessoa depois fica dependente de alguém e tudo o resto é uma ameaça. Por isso, obviamente, depois tem que aguentar, não é?
Claro que as pessoas muitas vezes têm que aguentar por medo, né? Têm medo, muitos medos, não sabemos quais, cada um tem as suas pessoas, os seus medos. Ou muitas vezes são vítimas de abusos, às vezes até de famílias, não é só as relações amorosas, não é? Há famílias que ameaçam, se tomas determinada decisão, deixas-te pertencer à família, não és minha filha, não és meu filho. As pessoas. Só cada pessoa é que sabe a sua realidade. Nós podemos ir lá dar conselhos, exemplos, palpites, mas nós não conhecemos a realidade da pessoa. Só cada um é que conhece a sua vida. Por isso, temos que ter aqui uma situação de muito cuidado connosco. Uma coisa que em psicologia se estuda nestas problemáticas é que se a pessoa estiver cada vez mais sozinha, cada vez mais prolonga os problemas, porque ela tem que aguentar sozinha. Por isso, muitas vezes, quando nós dizemos para as pessoas irem a consultas de psicologia, é para desabafarem. Porque desabafar torna o problema mais real do que é. E podem aparecer outras soluções. Soluções estas que nós podemos não as tomar, porque o nosso contexto não nos permite, temos que aguentar, mas ficamos a saber que há soluções. Há outras pessoas que já o conseguiram. E isto depois, qual é o benefício? Vai nos dar a esperança de nós termos um prazo. Até quando é que eu aguento? Quantas pessoas, quantos casais, ou neste caso quantas mães, isto é muito comum, por exemplo, esta problemática nas mães, estão em relações más, nem têm que ser abusivas, né? Se forem abusivas, obviamente já é um problema maior, mas em problemas mais musculadas, onde há o eu quero, posso e mando, onde tem que ser à minha maneira, onde há dependências económicas, por exemplo, e de repente põem prazos na sua cabeça. Eu tenho os filhos, enquanto os meus filhos forem pequeninos não tomo decisão, quando os meus filhos forem para o secundário, quando forem, por exemplo, para a universidade, quando terminarem a universidade, quando tiverem um curso, cada pessoa sabe os seus limites no tempo, não é? Eu acompanho aqui uma senhora durante X tempo que ela disse que tinha filhos adolescentes e disse que quando os filhos terminassem a universidade, terminava a relação abusiva que teve. E aquela senhora teve o orgulho de me vir dizer, passado X tempo, quando os filhos já estavam formados, que no dia em que eles se formaram, ela tomou a decisão de acabar com a relação. Estão a ver? Ela aguentou até ao objetivo dela, não é? Cada pessoa, cada caso é um caso, mas sozinhos, cada vez mais, os problemas parecem mais complicados, não é? Há muitas zonas de conforto, neste caso destas pessoas que têm que aguentar, que inclui admitir muitas faltas de respeito, admitir muitos atentados à honra, terem que suportar o muito quero, posso e mando, os amuos, os silêncios, as indiferenças, estarem sempre a ser comparados ou comparadas como se fossem piores que todos os outros. O abandono na relação, há casais que uma das pessoas, ele ou ela, já estão abandonados há muito tempo, já estão desprotegidas porque aquilo não é uma relação, existem ali objetivos que não incluem amor, carinho, respeito, obviamente, não é? Por isso as pessoas têm que aguentar. Há zonas de conforto que têm muito sofrimento. As pessoas adaptam-se ao sofrimento. Se a pessoa andar a sofrer 1 ano, 10 anos, 20 anos, se for sempre o mesmo sofrimento, a pessoa adapta-se. Não consegue gerir se forem sofrimentos diferentes. Mentiras é uma coisa, vícios é outra, infidelidades é outra, maltratos é outra. Há muitos tipos de sofrimentos e as pessoas só não sabem quais são os seus limites, quanto é que aguentam, não é? Por isso, há muitas zonas de conforto negativas, onde nós estamos a aguentar esta parte toda negativa das relações, não é? Procurar ajuda psicológica, que benefícios é que tem para estas pessoas que estão a aguentar? Por isso, as pessoas não saem das consultas de psicologia a dizer eu agora já não vou aguentar. Não, porque as circunstâncias não lhes permitem. Elas têm que aguentar. Mas qual é o benefício de irem à psicologia? Nós depois vamos aqui cuidar da pessoa dentro do problema dela. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Tem que haver aqui mais autocuidado, temos que melhorar o sono, porque estas pessoas têm sonos muito maus, porque obviamente estão em contextos e em problemas e sempre em ansiedades e stress e nervosismos e medo, por isso o sono é logo muito mau. São pessoas que andam sempre penduradas na farmacologia. Estas pessoas têm que andar drogadas para aguentar. Também temos que ver aonde é que nós podemos melhorar aqui. Temos que gerir as ansiedades e os medos. Há pessoas que vão se deitar, que para a maioria de nós irmos deitar é para nós termos um bocadinho de paz ou descanso, e há pessoas que quando se vão deitar é o pior medo, porque estão ao lado dele ou dela que são o seu pior inimigo, não é? Cada caso é um caso, e há casos muito maus, não é? Por isso, o sono é muito mau nestas situações. Só quem tem paz de espírito é que consegue bom sono.
todas as outras pessoas, mesmo que não tenham problemas graves, não é? Basta terem uma dívida, um chefe ou um colega mau. Tudo isto cria más realidades que impactam no sono, não é? Por isso, vir à psicologia tem aqui este bocadinho, esta pedagogia de a pessoa cuidar dela, não é? Depois, estabelecer prazos, a curto, médio ou longo prazo. Quando é que a pessoa pensa que pode conseguir... Há pessoas... Vejam, isto é em psicologia. Há pessoas que estão nestes problemas que não têm que aguentar e que passam a vida a desejar a morte das outras pessoas. As pessoas que lhes fazem mal, obviamente. Porque como não conseguem tomar decisões, o prazo delas para o problema terminar é quando a outra pessoa possa ou não possa morrer, não é? Isto é muito mau, não é? Isto são vidas, obviamente, não é? Quem nunca viveu nada disto, isto aqui parece filmes de terror. Mas são autênticos filmes de terror que as pessoas vivem, não é? Claro, não admitem isto para fora. Isto está sempre dentro das quatro paredes. Quando nós ouvimos falar de violência doméstica, não é uns sopapos e pontapés. Isso dá muito, obviamente, não é? São estes contextos muito de pesadelo, de medo, de ameaças. E as pessoas às vezes estão assim décadas, não é? Há pessoas que hoje em dia, casais idosos que nós vemos, que têm aqueles casamentos de 40 e 50 anos e que nós hoje em dia vemos os filhos e as pessoas à volta a dizer que 40 ou 50 anos é porque estas pessoas foram felizes. Não! Estas pessoas, muitas delas, têm casamentos de 30, 40 anos porque tiveram que aguentar muita coisa. Alguém se anulou, alguém abusou, alguém impôs as regras e alguém teve que ser submisso a isto tudo, não é? Quando nós falamos com as pessoas e começamos a dizer, ok, foram 40 anos, explique-me lá de quantos das 40 anos são felizes. Isto divide-se quase por metade, não é? Porque são outras gerações. Para já havia muito machismo, o tal quer posse e manda existia, não é? E não havia a hipótese das pessoas, eu vou-me divorciar, eu vou-me levar os filhos, nada disto, não é? Isto já é uma conquista social e emocional das pessoas hoje em dia, até como as novas gerações já se casam a dizer que qualquer coisa se divorciam, não é? Isto são soluções que há 20, 30, 40 anos não existiam, por isso. Temos que aguentar, também tem uma geração, e geralmente é a geração que hoje em dia tem 60, 70 anos, não é? Que são os nossos idosos, que tiveram que aguentar muita coisa. Muitas pessoas destas, e aqui eu dou os meus parabéns a muitas mulheres, porque as mulheres é que estão muito nestes contextos de temos que aguentar. Os homens não aguentam nada disto. Aliás, os homens têm um problema com uma mulher, como não querem mudar o problema, mudam de mulher, não é? As mulheres é que aguentam muita coisa. Por isso, existe hoje em dia muito filho que hoje em dia pensa que é muito inteligente e muito empoderado porque tem cursos e tem outras soluções que os pais não tiveram, à custa aqui de uma mãe que teve que aguentar uma vida inteira, às vezes, de más vidas e de sacrifícios e de muitos abusos e faltas de respeito para dar oportunidades aos filhos e às filhas de não passarem por isso, não é? Isto são casos que uma pessoa... não são pontuais. Isto é cultural. Não é? Por isso é que há muito machismo. Hoje em dia, esta nova geração já tem ferramentas de informação, eles já sabem os seus direitos, já sabem o que é crime e o que não é crime, e cada vez mais esta nova geração, mediante os inquéritos que são feitos até nas universidades, de jovens que têm todos os acessos a toda a informação, eles aceitam mais faltas de respeito, mais abusos, mais maltratos, até violência, não é? Justificando, não é? Isto, por isso, na prática, uma pessoa pensa que pode haver, de geração em geração, existem evoluções, mas existem evoluções negativas. Quer dizer que podem ter muito mais oportunidades, mas não as querer tomar. Por isso, aguentam. Não é? Está nesta situação, temos que aguentar. Por amor, por paixão, por medo da solidão, porque querem pertencer a um grupo, porque não querem ser excluídos de um grupo. E está de tudo. Cada situação é uma situação. Não é? Nós podemos ter que aguentar, mas podemos pensar este aguentar de maneira diferente, porque assim também facilita o sofrimento. Não é? Sofremos menos. Por isso, aqui o que é preciso é pedirem ajuda.